Bom, no Senado, a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar a Braskem, empresa responsável pela crise ambiental que resultou no afundamento do solo em Maceió, conseguiu um número mínimo de nomes para ser instalada. E nós vamos a Brasília para conversar com a nossa repórter Ruth Moraes, que traz mais detalhes sobre o caso. Muito boa noite, Ruth, seja bem-vinda. A expectativa é que na próxima semana já seja aí definido o presidente e o relator dessa CPI da Braskem. E conta pra gente, explica melhor o objeto dessa CPI. Ruth, boa noite. Boa noite para você, Paula, para toda a nossa bancada e toda a nossa audiência. Como você muito bem disse, a CPI da Braskem conseguiu o número mínimo de parlamentares indicados para que possa ser instalada na próxima semana. Então, só para a gente recapitular rapidamente, a CPI foi proposta pelo senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, para investigar as causas do afundamento que aconteceu ali em Maceió, né, que grande parte se deu em virtude da empresa Braskem, e também ele pretende investigar o ressarcimento das vítimas que tiveram de sair de suas casas porque as casas iriam afundar. Então a Braskem firmou um acordo com esses moradores de Maceió, só que ainda há muita controvérsia daquilo que foi pago, do valor que foi orçado para poder pagar em relação aos bens que aquelas pessoas possuíam, e o senador Renan Calheiros propôs com esse objetivo. Mas, para além disso, a CPI também ela vai ter um fundo político, né? Porque a Braskem, a Novodor, que é a atual Odebrecht, né, o novo nome da Odebrecht, possui ali mais de 40% das ações da Braskem. Então, de alguma forma, a CPI pode chegar também à Odebrecht e também pode chegar à Petrobras, que também possui ações na Braskem. A Braskem, o governo federal, pretende vendê-la, né? Então, uma CPI investigando pode fazer com que o valor dessa empresa despenque, o valor caia. Então, o governo federal não é tão favorável assim à instalação da CPI. Para além disso, o senador Renan Calheiros, ele tem ali, conforme a gente apurou, conforme alguns interlocutores, ele tem um interesse eleitoral nessa CPI. Isso porque o atual prefeito de Maceió, ele é do grupo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, portanto, e ele é do PL também, né? Então, portanto, ele é ali inimigo político do senador Renan Calheiros. Então, ali, algumas fontes disseram que o senador Renan pretende atingi-lo de alguma forma, visto que o objeto da CPI é a Braskem, que está localizado ali na cidade de Maceió. Então, aqui, para a gente concluir, ao todo serão 9 titulares, né, 9 senadores titulares e 7 senadores que serão suplentes. Desses 11 senadores, 11 já foram oficializados, então já tem a maioria para que ela seja instalada na próxima terça-feira ou na próxima quarta-feira. Como na quarta-feira deve ter a sabatina do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao STF, pode ser que a CPI seja instalada na terça, ali, para que eles ganhem um pouco mais de tempo. Entre os senadores que foram oficializados estão o próprio senador Renan Calheiros, o líder do União Brasil, Efraim Filho, o senador Omar Aziz, o senador Cid Gomes e alguns outros nomes. Tudo indica que o senador Omar Aziz que ele pode presidir essa CPI e que o senador Renan possa ser o relator. Então, o que algumas fontes disseram? Que a ideia deles é reproduzir, né, reeditar a CPI da Covid. Vale lembrar que o senador Renan Calheiros teve um papel super importante ali na CPI da Covid, ao lado também do senador Omar Aziz. Então, a ideia deles é reeditar a CPI da Covid e trazer o mesmo grupo de trabalho, né, apesar do governo ser contrário. Então, a gente vai aguardar os próximos capítulos, sendo que agora os parlamentares, daqui a 2 semanas, eles entram em recesso. Então, a ideia é instalar a CPI e retomar os trabalhos em fevereiro de 2024. Volto com você, Paula. Ruth Moraes, com informações direto de Brasília. Obrigada, muito boa noite. A gente vai seguir aqui acompanhando os próximos passos dessa CPI da Braskem. Boa noite, Ruth. Boa noite, Paula.